Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Damos abertura a mais uma semana sob a direção do Senhor, debaixo da orientação do Espírito Santo. Queremos comunicar com vocês algumas partes da Sagrada Escritura para que nós sejamos edificados na meditação das mesmas. Portanto, queridos, vamos ao nosso texto de hoje. Primeiramente, eu gostaria de falar-lhes que esta semana nós vamos falar sobre os termos estabelecidos pelo Evangelho. E vamos então diretamente à palavra Evangelho. O que significa ou como nós poderíamos traduzi-la para uma expressão mais simples, que nós pudéssemos ter entendimento mais direto. Boas novas. Podíamos também dizer boas notícias ou boa mensagem. Imagine só então, quando nós vemos em muitas áreas da nossa vida, que esta expressão boas novas, boas notícias, boa mensagem, ela acontece. Só que nós esquecemos de cumprir o que a palavra de Deus determina. Primeira coisa, Deus é zeloso, Deus é bondoso e Ele cuida para que nós todos sejamos abençoados e felizes. Deus não faz acepção de pessoas. Então o que Ele quer realmente é nos abençoar. Mas portanto, querido, preste atenção, é aqui que entra a parte importante. Nós devemos lembrar que estamos aqui neste mundo debaixo da proteção do Senhor. Quando nós temos uma notícia, passei no vestibular, é uma boa nova, não é? Toda a família vibra, toda a família grita e pula, mas deveríamos dizer assim: o Senhor me ajudou, por isso passei no vestibular. Uma mulher, quando dá luz a uma criança, ela dei a luz a uma criança, ela deveria usar o termo ou a expressão: o Senhor me ajudou e eu dei a luz ao meu filho. Uma pessoa termina a construção de uma casa, ao invés dele se vangloriar, ele pode se alegrar e regozijar, mas dizer: o Senhor me ajudou e eu construí a minha casa. Porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. E toda boa notícia, ela vem debaixo da bênção do Senhor, que é a graça de Deus que é derramada sobre nós todos os dias, e muitos não haver. E se haver, não dá honras ao Senhor. Então vamos à palavra. A palavra boas notícias, que é o Evangelho, a melhor de todas as boas novas, a melhor de todas as notícias, a maior mensagem que foi trazida dos céus à terra é o Evangelho. O Evangelho, portanto, é alegria para todos aqueles que nele crêem. E por esse motivo tem uma resistência tão forte do mundo, porque o mundo jaz nas trevas, sob a orientação de Satanás, e ele não tem prazer nestas boas notícias. O Evangelho está ligado à graça de Deus, e esta graça de Deus, ela é manifestada lá no Jardim do Éden até no Apocalipse. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela revela a graça de Deus. Vou mostrar a vocês. Quando o Senhor criou o Jardim do Éden e ele depois colocou o homem, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, ele disse para que eles não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. No entanto, eles comeram. A palavra do Senhor é: no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, como eles desobedeceram a Deus, deveria o Senhor eliminá-los ou exterminá-los, porque a sentença já havia sido dada previamente e eles não atentaram para a sentença que já estava dada. Mas aí está, querido, a graça do Senhor. O Senhor veio ao encontro de Adão e, ao invés de falar com ele: olha, você comeu do fruto, então você vai morrer, o Senhor disse: Adão, as consequências do seu erro vai pesar sobre você,
vai pesar sobre a terra, vai pesar sobre a sua esposa, vai pesar sobre os seus filhos e sobre toda a sua descendência. Então a sentença foi alterada, foi modificada. Porque se Deus tirasse a vida de Adão, com toda certeza, ele estaria no direito, porque ele deu a palavra. Se você comer, pode morrer. Mas agora, querido, é que você deve pensar. Na sua infinita graça, Deus estendeu a mão para Caim, que matou o seu irmão, e disse: Caim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Mas, no entanto, o Senhor compadeceu de Caim, deixou-lhe viver muitos anos, gerar filhos e formar família e criar cidades, e tudo isso por causa da graça de Deus. Noé, Deus usou Noé e derramou a sua graça sobre ele, de uma forma maravilhosa, porque achou no coração de Noé temor e amor. Mas a palavra de Deus não revela que a esposa, os filhos e as noras também tinham o mesmo temor e amor. No entanto, o Senhor derramou a sua graça e salvou toda a família de Noé. E assim sucessivamente. Querido, a graça, portanto, é proveniente do coração de Deus. Ele é o Deus que providenciou todo esse meio gratuito de nos ajudar, de nos abençoar. Preste atenção. A graça é um dom de Deus derramado sobre nós, sem que nós mereçamos. E desde os princípios até os dias atuais, toda a humanidade é beneficiada com essa graciosa, sublime, extraordinária graça de Deus. Esta graça que vem do coração de Deus Pai foi manifestada de uma forma abundante lá na cruz. Porque a palavra de Deus diz, conforme nós já falamos, que o castigo de Adão foi que toda a sua descendência se tornariam pecadores. Então a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da glória de Deus. No entanto, a graça que foi revelada em Cristo Jesus beneficia todo aquele que nele crê a se reencontrar com Deus e ter assim a sua justificação. Então, o segundo passo muito importante das boas novas do Evangelho é que a graça de Deus está pronta para perdoar os seus pecados e justificá-lo perante os céus através do sacrifício de Cristo. E por fim, em Gálatas, capítulo 5, verso 22, nós temos a declaração que o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha de uma forma brilhosa para a nossa edificação. E em João, capítulo 17, o verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo ilumina-nos através da palavra e nos santifica, para que nós possamos proceder dignamente, conforme ensina o livro de Gálatas, aqui no capítulo 5, onde temos esta escritura: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei e nem condenação. Tá vendo, querido? Tudo vem de Deus, através do Pai que derramou a sua graça, através do Filho que deu a sua vida para a nossa justificação, através do Espírito Santo que nos santifica, nos iluminando, dando-nos entendimento da palavra para nos santificarmos. Deus abençoe você, te ilumine e faça você crescer nas boas novas gloriosas que procedem do céu através desse Deus maravilhoso. Amém? Oremos. Graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas grandes revelações, pelas grandes manifestações, em nome do Senhor Jesus. Amém.